Fala, galera da internet, todos que curtem o canal 13, uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde. Hoje estamos aqui entrevistando o senhor Sérgio Prado, ex-vereador de Itatira, e vamos fazer algumas perguntas a ele que a gente elaborou aqui no programa, ou no quadro. Primeiramente, boa noite, Sérgio Prado. Dizer que mais uma vez é um prazer me entrevistar aqui no mesmo espaço. E primeiramente, como é de costume, você está presente e posteriormente fazer as perguntas. Boa noite, amigo Gerson Mesquita, boa noite, internautas, meus irmãos e minhas irmãs desse Brasilzão. Sou Sérgio Prado, filho de Itatira, e estamos mais uma vez aqui no seu programa, agradecendo de antemão o convite para participar desse programa que já é sucesso nas redes sociais. A primeira pergunta, Sérgio, já que nós estamos no canal 13, você é um petista? Não, eu não sou um petista. Inclusive, eu fui mandatário neste município, fui vereador, fui legislador desse município e sempre me posicionei contra o PT. Eu não tenho afinidade nenhuma com o PT. Votei a primeira vez no Lula desse primeiro turno e certamente votarei no segundo turno, pensando com o objetivo de que nós permaneçamos numa democracia. A gente sabe que o PT é um partido de esquerda, é um partido que foi fundado em 1980. Um dos seus fundadores é o Lula. Nessa questão de direita e esquerda, o senhor é de esquerda ou de direita? Eu hoje defendo a esquerda. Repito, não sou fã, não sou uma pessoa alienada a nenhum partido, nenhuma linha, nem direita nem esquerda, mas hoje votarei com a esquerda para o bem do Brasil. O senhor acha que o Lula é a favor da ditadura? Pois ele é admirador de presidentes como o Chávez e também o Maduro, lá na Venezuela. O que o senhor acha disso? Essa é a narrativa da direita e já vem de muito tempo de muitos países. Lula é amigo de Hugo Chávez, o que não impede de ter laços de amizade. O que houve na Venezuela não pode se estender ao Brasil. Lula amigo de Hugo Chávez, mas nunca consignou isso ao Brasil. Lula governou por 8 anos, mas sequer flertou com autoritarismo, com fascismo. Ele foi governante desse país, manteve as amizades dele, nunca deixou se influenciar. Lula nunca, em momento nenhum, você viu, tem algum vídeo dele elogiando as ditaduras que tem na nossa América Latina, ou em Cuba, igual era amigo também de Fidel Castro, mas em momento nenhum você vai ver vídeo, áudio, ele elogiando, ele pousar para foto, ser amigo é uma coisa, mas elogiar uma ditadura, você não encontra nenhum vídeo, nenhum áudio que ele faça esses elogios. E pelo contrário, né? Quando ele estava presidente, em 2001, na campanha, dizia que ele era muito radical. Sendo que em 2002, pelo contrário, ele fazia articular um congresso com as lideranças, com os prefeitos, justamente procurando a união, não uma desunião que nem prega a maioria. É do que eu vejo, essas narrativas da direita, aterrorizar o brasileiro. Em cada país vai ter a direita e a esquerda. E eles exigem, eles falam isso para aterrorizar quem não é da sua linha. Hoje, quem mais flerta com a ditadura é o presidente atual. Ele é fã número 1 de Fujimori, do Peru. Ele fez elogios extensos, inclusive chamando de estadista. O Alfredo Stanger, que é um ditador que estuprou mais de 1.400 meninas entre 14 a 15 anos. O presidente atual, foi na Rússia agora recentemente a troco de quê? Um país de um invasor sanguinário que culminou com a guerra. Poucos dias que ele esteve lá, culminou com a guerra. Ele foi lá a respeito de quê? A fim de quê? Se não fosse para pedir a bênção desse governante. Então, quem mais flerta com
as ditaduras é o presidente atual. Ele, o maior ídolo dele nacional, é o Ustra, um dos militares mais hostis da ditadura. E nós temos aí uma pessoa que elogia todas as ditaduras, mas o fanatismo que se tornou a questão da direita não deixa que o brasileiro comum enxergue isso. Não deixa que o brasileiro comum veja o que está acontecendo no nosso país. Eu tenho muitas ressalvas quanto a isso. Eu sou favorável que o Lula seja amigo, que defenda, se ele defendesse essas ditaduras que tem na América Latina, que tem no restante do planeta, jamais. Disse no início da nossa conversa que não sou petista, não sou defensor de esquerda, porque eu posso sim, depois de seu programa aqui, para criticar o Lula se ele chegar a ser eleito. Eu não tenho a defesa tácita de tudo que ele fizer, eu não vou abençoar tudo que ele fizer, porque qual foi a máxima da eleição do presidente que aí está? Era oportunizar a população a usar armas para fazer a sua defesa. Hoje, aqueles que pensavam que iam comprar arma não estão podendo comprar 1 quilo de carne bovina. Hoje nós temos 23 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Então, a minha defesa nesse momento é uma defesa pela democracia, é a defesa de quem quer matar a fome do povo, é a defesa de quem quer deixar um país com menos armas e mais livres, é a defesa de quem abriu 14 universidades em 8 anos de mandato. Essa é a defesa que eu faço. Portanto, eu digo, não sou de esquerda e nem sou de direita. Minha linha hoje é a defesa veemente da democracia, para que nós possamos deixar um país democrático para nossos filhos. Porque nós, eu, você e muitos dos internautas, pode ser o governo que tiver tanto de direita como de esquerda, já tem um meio de sobrevivência. Mas aqueles menores, porque eu falo sempre que nós votamos pelos inimputáveis. Eles não podem votar, não têm o direito de votar, nós votamos por eles. Nós hoje temos que fazer um papel, defender uma democracia, para que no futuro o meu, o seu filho, o meu, o seu neto possa estar gozando dessa liberdade de expressão que nós temos hoje. Verdade. Falando em ditaduras, o senhor acha que o Lula eleito dia 30, ele tem o poder e esse pensamento de fechar as igrejas? Olha, eu leio muito, vejo muito na internet também, mas leio muito, e essa é mais uma narrativa da direita. Essa foi um catecismo que esse presidente inseriu nas igrejas, principalmente das evangélicas, para amedrontar, para aterrorizar quem não compactuasse com a direita do Brasil. O Lula, quando assumiu, ele assumiu em 1º de janeiro de 2003, primeiro mandato dele. Logo em 22 de dezembro de 2003, ele criou a lei de número 10.825, que é a Lei de Liberdade Religiosa, para que as igrejas permanecessem abertas, para que ninguém fechasse essas casas religiosas, e favoreceu aos evangélicos, favoreceu a Igreja Católica, favoreceu todos os cultos religiosos que foram permitidos a partir desta lei. Porque nós brasileiros tínhamos medo, era um governo que a gente não conhecia, um governo de esquerda, um governo que a gente não conhecia. Mas o Lula fez isso no primeiro ano de governo dele. E aí ele iniciou o governo, ele criou a Marcha para Jesus, a marcha que de cunho evangélico, toda ela de cunho evangélico, através de lei também, essa lei número 12.025, de 3 de setembro de 2009. Então, essas falácias da direita, para aterrorizar o povo, ficaram com esse catecismo, com essa catilena. Eu acredito que a cada fim de semana, os mal intencionados colocando isso na cabeça dos
certamente dos evangélicos, porque hoje o Brasil está praticamente dividido entre evangélicos e católicos, entre evangélicos e outras religiões. Eu acho que isso é um mal muito grande que se faz na nação. O Lula defende a ideologia de gênero. O senhor acha que ele vai implantar o banheiro unissex nas escolas? Vou repetir, você é repetitivo, mas é mais uma falácia da direita. Quem propaga isso deve retornar lá para o ensino fundamental e estudar a independência dos poderes. Do legislativo, que faz as leis, que cria as leis, do executivo, que sanciona ou veta, e do poder judiciário, que as faz cumprir. Lula, em uma canetada só, por uma portaria, por um decreto, se ele tivesse essa intenção, que eu nunca ouvi falar, nós não temos vídeo, não temos nenhum comentário do Lula nesse sentido, até porque já governou 8 anos e não fez. E depois elegeu a sucessora que não fez. Então, a gente tem que, pelo menos, raciocinar. Estamos fazendo esse programa, eu agradeço o espaço, para que as pessoas pensem também. Isso não é uma coisa que ele vai com a canetada, pega a caneta dele, vai na canetada e vai decretar essa ideologia de gênero dos colégios. Não. Isso pode ser que algum deputado até coloque essa lei lá, mas tem que passar por todos os trâmites da Câmara, ser aprovado, vai para o Congresso, tem que ser aprovado no Congresso, vai para o presidente e ele sanciona ou veta. Se sancionar, aí o Poder Judiciário vai fazer cumprir a lei. E essa narrativa cai por terra que ele já elegeu a maioria da bancada dos senadores do lado do Bolsonaro. A narrativa da ideologia de gênero é porque a direita ela fez uma cartilha e fica semana após semana nas rádios que são mancomunadas com a direita, fazendo, eu posso até dizer, uma lavagem cerebral. Isso é inexistente. Não existe isso. O Lula ganha das eleições no dia 30. O senhor acha que ele vai legalizar o uso de drogas? Novamente, observemos a independência dos poderes. Isso não se faz com uma canetada. Isso se faz passando pelo crivo do legislativo, do executivo, que veta ou sanciona, e assim o judiciário iria fazer cumprir. Hoje nós já temos em alguns casos, a justiça já permite que o usuário possa usar cannabis para fins medicinais. Nós podemos atribuir isso ao então presidente, porque já existe a legalização da droga no país. Então não sejamos levianos. Não sejamos aqui uma pessoa que vai fazer a lavagem cerebral de vocês. O que eu estou dizendo é que não se faz isso com uma canetada e hoje nós já temos a legislação, não é uma lei, mas já há permissão para o uso de maconha para fins medicinais. Então dizer que o Lula vai permitir o uso de drogas, isso é mais uma fake news criada pela direita e por seus seguidores. Como é também falácia e fake news dizer que o Lula é a favor do aborto. Nós sabemos que ele nunca se flertou com essa situação. Quem está aqui sabe, nós sabemos que nós em 2002 acompanhamos a vitória dele e posteriormente a posse dos 2 mandatos, ele jamais flertou com essa situação. É mais uma narrativa da direita para amedrontar a população, para fazer aquela cartilha que a maioria do nosso brasileiro contesta essa questão do aborto. E hoje tem sim, a legislação permite, através do judiciário, que seja feito o aborto. Ele se dá em 3 casos: quando é para salvar a vida da mãe, quando é em situação de estupro, ou quando a criança é um anencefalo. Então já temos isso. Vamos atribuir também ao presidente atual? Eu não seria leviano de fazer isso. Verdade. Bolsonaro gosta muito de falar de corrupção.
fala do petrolão, fala de várias corrupções, mas não fala dos imóveis que comprou com dinheiro vivo, não fala com os cheques, não fala sobre o assessor dele, das rachadinhas. O senhor acha que com o PT no poder vai ter corrupção no governo Lula? Uma boa pergunta. Que eu acho que é muito difícil conter a corrupção, porque para governar você precisa de diversas cabeças ali para governar. Contudo, o que não se pode abrir mão é da investigação, é obstruir o trabalho das entidades que investigam, como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, a Procuradoria Pública, que fazem essas investigações. Então, nesse governo, você lembra que foram feitas algumas interrupções de investigação? Principalmente quando chegar perto dos filhos dele. Pronto, vou citar só algumas. Nesse governo, o presidente ele gosta muito de dizer, o presidente atual, dá um Google aí você vai no Google e pergunta, e procura. Bolsonaro interrompeu alguma investigação? Coibiu alguma investigação? Aí vai ter lá um trecho onde ele, presidente, abre aspas. Olha, a gente troca o investigador. Se o investigador não puder ser trocado, a gente troca o superior dele. Se não conseguir, troca o superintendente. Se não conseguir, troca o ministro. Foi o que aconteceu com o Sérgio Moro. Ele implantou um juiz de garantias, como queria que mudasse o chefe da Polícia Federal, o Moro resistiu, porque era uma pessoa da confiança dele, ele foi e demitiu o juiz Sérgio Moro, que hoje está lá de novo e faz uma confusão do nada no pessoal da direita aí, não sabe se aplaude ou se joga perto. Eu ia perguntar se o senhor acha que teve corrupção no poder, mas acho que está mais do que respondido essa pergunta, mas vou fazer assim mesmo. O senhor acha que teve corrupção no governo Bolsonaro? Teve, embora ele tenha ocultado muitas, mas teve diversas corrupções, diversos atos de corrupção. Você lembra quando teve um encontro com o ministro da Educação e ele, ladeado por alguns pastores, pediram a propina em barras de ouro? Tem várias, mas eu vou citar as mais grosseiras, que ficou nisso mesmo, que não foi investigado, porque o Procurador-Geral não iniciou a investigação. Recentemente, agora há pouco tempo, uns 20 a 25 dias, foi registrado em Igarapé Grande, no Maranhão, uma cidade de 11.500 habitantes, onde foram realizadas 35 consultas por cada habitante. Foram notificados 12.000 raios-x de dedo, ou seja, 11.500 habitantes, 12.000 raios-x, ficaram 500 que fizeram 2 vezes o raio-x. Em Pedreiras, também no Maranhão, foram notificadas 14 extrações de dentes para cada habitante, incluindo inclusive os recém-nascidos, que nem dentes têm ainda. Esse é apenas o embrião dessa corrupção que nós estamos perguntando, se há corrupção nesse governo. E a resposta vai vir no futuro. A resposta só se saberá quando desvendar o lençol ou o tapete que cobre o sigilo de 100 anos e o famigerado orçamento secreto. Ele fala tanto na caixa preta do BNDES, pode ser que tenha a caixa preta dessas emendas parlamentares. E voltando aos evangélicos, já que a maioria apoia Bolsonaro, o senhor acha que o PT ele pode ser contra os evangélicos numa futura eventual posse em 2023? Mais um sonoro, não. Já citei agora há pouco que o Lula foi o que instituiu a lei de liberdade religiosa, ele que sancionou a lei. Posteriormente, foi sancionada a lei de a Marcha para Jesus, que é convergente com os evangélicos, é apoiada por todos. Então, todos os pontos que citei, essas leis, essa legislação, a Marcha para Jesus, é um governo que não perseguiu o cristianismo, nós sabemos disso. Quem vivenciou os mandatos do PT não perseguiu o cristianismo. A liberdade religiosa foi, de fato,
assimilada e permitida. O Lula, ele será um pacificador, e não um segregador. Ele não quer separar as pessoas, ele será um presidente que vai unir, que vai tirar isso que a direita criou no país, que é a separação entre as religiões, principalmente, que está um negócio que o púlpito e os altares estão virando palanque. Pessoas chegando a agredir. Quem mais se aproximou de fechar igrejas, nós sabemos quem foi. Invadiu uma festa religiosa no Pará, causou tumulto lá no Pará. Invadiu uma festa religiosa Aparecida do Norte, São Paulo, causou tumulto, inclusive o bispo que estava lá falou palavras pesadas, grosseiras, inclusive, contra aqueles que fizeram essa invasão, porque ali não é um momento de religiosidade, de fé. A política a gente faz em outro lado. Eu vejo hoje assim, uma situação, imaginando, o Lula foi preso, embora todo o processo tenha sido anulado, porque estava eivado de falhas. E desde o começo a gente sabia que o juiz não era imparcial, ele era parcial. E mesmo assim, ele, o ex-presidente, a sucessora dele na presidência da República, viu? Se ele tivesse recebido a Polícia Federal naquele momento, a bala, aquele arsenal que o Roberto Jefferson recebeu. E ele estou mais profundo ainda. Ele, Lula, foi algum ministro da Justiça lá para ele fazer se entregar? Você lembra desse detalhe? Dá um Google aí. Basta isso. Ele respeitou as instituições, sabendo que era evado de falhas no processo, mas respeitou a polícia, se entregou e foi preso e detido e preso, e cumpriu a pena, até o seu processo ser anulado. Então, por essas e outras, eu digo que é o que mais se aproxima, o que mais respeita a democracia do nosso país. E nós não podemos abrir mão dela, mas de forma nenhuma. Repito, eu e você sobrevivemos talvez até um governo ditador, mas nossos filhos, nossos netos, não. Quando você ouve falar que tem pessoas na fila do osso, isso é o início de um governo fascista, autoritário, que vai governar para uma única classe, que não respeita as minorias. E é isso que eu estou aqui, meus amigos e minhas amigas, me propondo a defender. Não é por mim, são pelas minorias, pelos menos favorecidos. Obrigado, Sérgio. Se você tiver uma consideração final, fique à vontade, o espaço é todo seu. Deus, mais uma vez eu agradeço a você, a Samunes, que vem aqui, se presta a esse serviço aqui. E a você, internauta, que está me ouvindo nesse momento, que está me assistindo, eu vou deixar a minha mensagem final dizendo o seguinte: meus irmãos e minhas irmãs, vocês têm internet em casa. Tudo que eu falei aqui é passivo de pesquisa. Vai lá na barra de ferramentas, lá na barra de pesquisa do Google, pesquisa todos esses assuntos que nós tratamos aqui. Não se deixe levar por aquele que lidera a sua religião, seja ele evangélico, católico, taundana, não se deixe levar por ele. Você vai lá e pesquisa. Mas mesmo assim, se você não se convencer, no dia 30, ao sair para votar, você faz sua prece e conversa com Deus. E pede que Ele faça a sua vontade. Mas se sua vontade não for convergente com a dele, com a vontade divina, que seja feita a vontade divina. E assim você estará voltando para um Brasil mais justo, um Brasil mais próspero e um Brasil que irá erradicar a fome de uma vez por todas. Obrigado, Sérgio Prado. Foi um prazer ter você mais uma vez aqui no programa. E é isso aí, galera. Até a próxima. Fui!